Olá! Está começando o Box Arquitetura. O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul ocupa hoje o 6º andar da Casa de Cultura Mário Quintana. E neste ano foi anunciado que terá sua sede própria. Quem vai nos contar um pouco mais desse projeto é a Paula Borer, que está aqui com a gente no estúdio. Ela é curadora de arte e também vai nos contar um pouco do seu trabalho na Galeria Modo. Tudo bem? Como é que está, Paula? Tudo bem? Muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Bom, eu queria entender um pouquinho como é que foi essa tua trajetória da arquitetura até agora a tua atividade como diretora técnica cultural do Museu de Arte Contemporânea. Bom, primeiro obrigado pelo convite, né? E é muito bacana poder trocar com uma colega de faculdade. Bom, mesmo na faculdade eu sempre me interessei por arte e sempre tive muita curiosidade por outras áreas que não a disciplina de edificações ou interiores. Sempre busquei outros caminhos, outras opções nesse sentido. Trabalhei com cenografia, com direção de arte para filme. Enfim, tenho uma trajetória aí extensa. Hoje eu desenvolvo um trabalho como diretora e curadora de arte na Modo Galeria, que tem um formato diferenciado, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho depois. Com certeza. Trabalho como curadora independente. E esse ano, então, eu tive o prazer de ser convidada e somar esse time, então, do que é a presidência da Associação dos Amigos do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. Que legal, Paula. Como a gente comentou, é um movimento que acontece muito forte ali em julho, com essa entrega do Estado desse prédio tão esperado. O museu ele acontece então ali no 6º andar, na Casa de Cultura, ele tem uma agenda que segue operando e paralelo a isso então se ativou essa associação para que colocasse em prática esse sonho, digamos assim, né? Colocasse de pé essa ideia. O prédio que foi doado é um prédio na Comendador Azevedo. Ele fica próximo da Farrapos, ali no 4º distrito. E tem todo um significado também de esse local específico, o que a gente vai ter de resultado no entorno, de troca com esse projeto. Então, acho que a gente poderia começar falando um pouquinho desse conceito, que é Museu Bairro. Isso, então. Como eu tinha te comentado, é importante dizer que tem um grupo grande participando do projeto. Existe um comitê específico que dá conta desse início, então, de pensar o que vai ser esse museu. Esse museu, ele surge como um museu bairro no sentido de entender o movimento da cidade também para o 4º distrito e, principalmente, acho que a base da arte contemporânea abraça essa ideia de que entrega a gente gera para a sociedade, que movimento é esse socioeconômico cultural que a gente gera ocupando esse espaço. Então, uma vontade muito grande aí, a mobilização conjunta, um esforço para que isso aconteça. Abraçando o próprio bairro, os moradores, outras ações socioculturais que já acontecem ali. Então, também teve uma pesquisa dos vizinhos, digamos assim, né? Um mapeamento do que acontece hoje no 4º distrito e como isso vai conversar e que entrega é essa. Porque o 4º distrito é uma área pobre urbanisticamente, né, Paula? O 4º distrito ele vem num movimento, eu não sei precisar há quanto tempo, mas num movimento que com esse foco cultural, tem muitas coisas acontecendo ali de restaurantes, de bares. Esse endereço do museu ele fica próximo do Vila Flores, por exemplo. Então, tem um olhar, acredito, um
um crescimento da cidade que está se direcionando para esse bairro, assim, seja arquitetonicamente falando, investimento, né, empresarial, enfim. E artisticamente e agora, desenvolvendo. com certeza, então faz todo sentido se ocupar e a arte ir para lá também, né? Principalmente se tratando de um museu de arte contemporânea, acho que acaba surgindo um diálogo muito interessante. E vem sendo realizadas ações para aproximar também a comunidade, né, dessa construção do museu. Sim, na verdade, assim, é um prazo super acelerado, né? Aconteceu muita coisa num curto espaço de tempo. Então, a gente tem, e eu acho importante a gente falar também que tem um esforço muito grande da Associação dos Amigos de aproximar, por um lado, a população, a comunidade, gerar essa entrega, essa transparência e apresentando esse movimento, o que está acontecendo, em que status estamos. Como a gente teve uma ação na Casa de Cultura Mário Quintana, onde teve o MAC Nômade. O MAC Nômade é uma estrutura desenvolvida pelo Comitê de Sede e Infraestrutura, né, que é, digamos assim, dirigido por 4 principais arquitetos, onde eles apresentam, então, o que é esse projeto. Como uma entrega mesmo, aconteceu dentro de uma sala de exposição, na abertura de uma exposição. Então, ali, as pessoas que visitaram a galeria puderam acompanhar o que está acontecendo. Esse material todo está no site também. Né? Então, hoje, também, daí, um esforço do Comitê de Comunicação de começar a informar o que está acontecendo, quais as ações que existem, né? A questão de associe-se ao museu. Então, hoje você pode se associar e fazer parte disso. Né? Qualquer pessoa, estudante, profissional, empresas. Então, tem essa comunicação de todas as ações que estão acontecendo. Seja a agenda de MAC hoje no 6º andar da Casa de Cultura, que segue operante, seja as ações novas que têm como intenção aproximar, aderir às pessoas, entregar, né, as informações. Sim, vocês estão divulgando e também estão fazendo ações para arrecadar fundos para viabilizar a construção do museu. Em prol da reforma do museu, desse projeto. E criando um novo formato de comunicação, né? Realmente acho que esse movimento faz toda a diferença, esse novo momento de ter uma sede tão desejada, ele muda tudo. E com isso vem uma série de profissionais ali que aderem, que acreditam na ideia, doam seu trabalho em prol dessa causa. Então, bom, dentro dessa associação dos amigos do museu, existe esse comitê técnico de arquitetura, é isso? Como é que vocês chamam? Se chama Comitê de Sede e Infraestrutura. Sede e Infraestrutura. Então, eles são os principais, digamos, autores deste projeto? Sim, são os responsáveis pelo projeto. Que a ideia é, hoje o prédio, inclusive, eu faria no final, mas vou fazer agora, dia 14, sem ser esse sábado, agora no próximo, vai ter um evento, começa às 13h. Então, é um prédio hoje que não tem condições ainda de ser ocupado como museu, mas ele já se propõe a abrir ao público. Então, a gente já tem uma agenda ali de ações, de eventos que vão acontecer e são todos super convidados. E nesse dia a gente vai ter uma ação de 4 universidades, isso é bacana também, de arquitetura, que estão trabalhando na cadeira de projeto, aquele terreno e esse... Que legal, Paula. Exatamente, esse tema. Vai ser nesse sábado, dia 14, aberto ao público. Ó, fica a dica aí, então, para um programão no dia 14. E, Paula, vocês pretendem, de alguma forma, aproveitar esses trabalhos desses estudantes ou isso não está no escopo? Ainda não está pensado o que vai se fazer com esse material, mas seria bem legal, bastante né, gente aproveitar. pensando sobre. Com certeza a troca já se estabeleceu, porque a conversa é bem aberta. E, Paula, além do MAC Nômade, a gente teve agora há pouco, em novembro, né, o segundo leilão de arte em prol também da construção do museu. Sim. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Segundo leilão de arte contemporânea aconteceu dia 19. Foi um primeiro evento nesse modelo, digamos assim, que aconteceu na área residencial do Palácio Piratini, também em tempo recorde.
E para começar a falar sobre esse assunto, acho que é muito importante eu sinalizar que ele só acontece, novamente, uma ação conjunta de várias pessoas, colocando energia nisso. Mas no caso do leilão em específico, a gente tem o apoio das principais galerias de Porto Alegre e dos artistas, né? Que a base do evento foi a doação desses trabalhos e também o entendimento ali da galeria, de que formato a gente ia aplicar, que valores que iam aplicar essas obras, porque realmente é em prol da causa. Então, esse valor todo, tanto o valor que foi estabelecido para o convite, para o coquetel, quanto o valor adquirido no leilão, é um valor que vai ser destinado para a reforma da sede. E tinham obras lindíssimas, né, de artistas renomados. Sim. O projeto sempre visa, assim, sempre tem uma ambição de excelência, principalmente porque é um museu de arte contemporânea que inicia, digamos assim, com esse slogan de museu bairro, mas é um museu que pretende acolher as melhores exposições, né? E a gente está conectado com o mundo. Então, tem uma intenção muito grande, né? E, como eu tinha comentado contigo, tem esses 4 arquitetos principais que assinam, mas tem uma série de profissionais de áreas específicas prestando consultorias e contribuindo para que o projeto seja desenvolvido. O projeto hoje está sendo orçado e ele vai ser desenhado para a lei de incentivo, enfim. Agora a gente parte para a captação dessa verba também. E ainda teve o MAC na Rua, que está acontecendo, né? O MAC na Rua foi lançado agora. O MAC na Rua. Bem É legal. mais uma forma das pessoas estarem entrando em contato e estarem contribuindo. O MAC na Rua, ele surge como uma ação que se estabelece como uma parceria também com esses vizinhos. Então, hoje já está instalado em 5 endereços. Vamos explicar um pouquinho para quem está em casa o que é o MAC na Rua, O MAC né? na Rua. O MAC na Rua é a primeira ação de cartazes colecionáveis, né? Então, você vai encontrar pontos de... Isso é bem interessante de dizer, porque assim, foi desenvolvido um display onde tem a exposição ali de 4 cartazes. Essa primeira edição, ela fala de design gráfico, né? Então é a MAC. Isso tudo também está lá no site, tem como comprar pelo site, tem como comprar nos lugares. Hoje está instalado no Fuga, no Agulha, na Tchau, no Estreito de Chosen. E agora no verão, eu não sei se em janeiro ou fevereiro, vai ser instalado mais 5 desses expositores, digamos assim, são totens de autosserviço. Você, né? Tu escolhe o teu cartaz, tem um QR Code, passa o celular, compra e é estabelecido um sistema de confiança onde você mesmo pega o seu cartaz e leva para casa. Que bacana. Colecionável. Então são 4 designers que assinam essa primeira coleção. Cada cartaz tem uma tiragem de 500. A gente está experimentando. Então essa é uma das ações. O MAC na Rua. Agora a gente está chamando esse evento do dia 14, como é que é? Na Casa de Cultura MAC aberto? Quintana? Não, o evento do dia 14 é na é sede, na é para própria conhecer a sede, sede. na Comendador Azevedo, né? Exatamente. Teve o leilão e agora em seguida a gente vai fazer uma reunião de fechamento do ano para planejar já as ações para 2020. Que legal. E entra ações como o Clube do Colecionador, enfim, vai ter uma série de outras atividades. Bom, eu tenho mais umas perguntas para fazer para ti, mas a gente vai agora para uma pausa para os nossos colaboradores e voltamos em seguida. Estamos de volta aqui no estúdio falando sobre o MAC, Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, com a Paula Borer, que está nos contando aqui de todas essas ações que estão acontecendo para viabilizar a sua construção. Paula, é importante, eu acho, a gente também falar que todo esse trabalho dos amigos, né, da Associação de Amigos do Museu de Arte Contemporânea é um trabalho voluntário. Sim, totalmente voluntário. A gente tinha comentado anteriormente, né? Tem um engajamento muito grande e eu acho que é bacana a gente dar a devida importância para esse movimento, olhar tudo o que aconteceu com esse curto espaço de tempo. Então, uma iniciativa
de entregar um imóvel que não estava sendo ocupado, não estava sendo utilizado. Essa iniciativa do governo, então, de entregar essa sede, o quanto ela mobiliza tanto de profissionais doando o seu tempo, quanto, enfim, o poder, né? Onde a cultura pode chegar, onde a arte pode chegar, e de ver como rapidamente tantas ações foram realizadas nesse sentido de colocar de pé o projeto, a reforma da nova sede. Que a previsão de início é para o primeiro semestre. Para o primeiro semestre de 2020, essa é a previsão. Sim, porque foi tudo muito rápido mesmo, né? Assim, em julho foi anunciada pela secretária de Cultura. Eu imagino como Foi arquiteta... sim, tem a entrega do imóvel, né? Sim. E ainda ter todo um partido para se estabelecer um projeto de um museu, que não é nada simples, né? Um projeto complexo. E sendo voluntário, quer dizer, é admirável, trabalho admirável. Mérito do comitê de sede e infraestrutura. Então, é uma série de profissionais que vestiu a camiseta mesmo. E está de pé, está acontecendo, vai acontecer. Vai acontecer. É importante a gente frisar, né, essa intenção da proximidade, de ter todas as informações disponíveis no site. Quem quiser saber um pouco mais sobre o projeto. A gente tem as imagens também, né, que a gente trouxe, vai mostrar depois. Bom, o site é amigosdomacrs.com.br. Isso. Né? E a gente ainda pode se associar, ser amigo do MAC, tem inúmeras vantagens. Deve. Tem inúmeras vantagens, acessa lá o site e confere. Bom, eu acho que fica também a dica aqui, então, para quem quiser aderir a esse projeto e apoiar de alguma forma, o MAC, o nosso Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. E Paula, então, vamos falar um pouquinho da galeria? Vamos. Muitos assuntos hoje, muitos assuntos. Bom, eu vou querer voltar a falar sobre o museu. Faço questão de fazer um programa falando especificamente do projeto em si, que eu acho que é muito interessante, né? Trazendo os arquitetos, os principais autores desse projeto. Fica aqui o meu convite. Então, vamos falar da galeria, Paula, do teu trabalho como curadora de arte. Por onde eu começo? Bom, a Modo, ela começa a acontecer nesse formato em 2017. Então, a gente realizou uma primeira exposição em São Paulo, que foi uma individual de um artista. E em 2017, ela aconteceu na Casa Prado, ali próximo do Shopping Moinhos. E ela já inicia, então, nesse formato, que é um formato nômade. A galeria ela não tem uma sede fixa. Um formato mais orgânico. Exatamente. As exposições são sempre coletivas e elas acontecem por ocupação. Normalmente acontece 2 exposições por ano, uma por semestre. E esse aí é um trabalho, uma proposição minha enquanto curadora, enquanto diretora da galeria, em cima de um tema, e acabou gerando então uma pesquisa, que artistas vou trazer. A galeria ela começou trabalhando muito com fotografia, mas hoje eu já represento outros artistas nacionais, internacionais. Tem gravura, ilustração, pintura, né, outras técnicas. Então, uma vez por semestre acontece em Porto Alegre, num lugar a ser estabelecido próximo da data, essa exposição. A última agora aconteceu dentro de um escritório de arquitetura. Que foi a Que foi na Arquitetura Nacional. E o nome? To Be Free. To Be Free. Que foi agora em outubro. Essa Normalmente em abril e outubro acontecem as exposições. Né? Então, assim, a galeria, ela, digamos que ela se desmembra entre essa parte, essa proposição das exposições, onde ela acontece, então, de uma forma coletiva. Normalmente tem uns 6, enfim, em torno disso, artistas, né, apresentando o seu trabalho. Esse formato é um formato comercial, o cliente final pode adquirir as obras, os arquitetos, enfim, podem indicar, pode visitar. A galeria também, nesse período em que se estabelece ali a exposição, em torno de 30 dias, ela propõe uma agenda. A gente pensa em uma agenda cultural, às vezes tem encontros, enfim, vários desdobramentos. Já teve cinema, performance, show. Me interessa muito esse diálogo, a gente abraçar outras artes, outros formatos. Acho muito rico misturar.
Essas duas exposições que a gente está passando aqui, Os vídeos são das Isso. primeiras exposições que aconteceram em 2017, que foram nesse endereço. da Casa Prado. Na Casa Prado. Depois acho que tem alguma coisa de foto, aconteceu uma exposição em abril de 2018 no centro, onde era a antiga Galeria Bronze, que hoje é o Espaço Alegria. Depois, no segundo semestre, aconteceu uma exposição no Ginkgo, que é um café que fica ali na Bordini, onde a gente ocupou o terceiro andar. Muito legal o espaço. Foi super bacana. E é muito interessante esse formato, porque me interessa o deslocamento, me interessa o diálogo que se estabelece com esse novo lugar, que já é pensado junto com a proposta da exposição, então ele conversa, ele adere ao conceito da exposição, e me interessa também essa rede que vai se formando. A cada novo lugar, por exemplo, ter uma galeria montada no centro é diferente de ter uma galeria montada na Bordini. Sim, né? são diferentes olhares também, Exatamente. né, Paula? É visitação por outro público, é conversa com outras pessoas. Me interessa muito, esse é um diálogo que me interessa muito. E tu faz algum trabalho de consultoria para quem já é colecionador de arte? Sim, na verdade, hoje eu trabalho num formato tanto com os artistas, estabelecendo uma mentoria para artistas que pretendem, enfim, revisitar o seu trabalho, repensar, ou mudar a estratégia, ou se colocar num outro momento de carreira, quanto trabalho direto com os arquitetos, como eu, que eu adoro, porque daí a conversa é muito bacana, muito franca, né? É o mesmo ambiente. Então, arquitetos que procuram trabalhos para os seus clientes, né? E principalmente me passam briefings assim do que eles imaginam para um projeto específico, para contribuir com esse projeto, para um lugar específico, uma referência específica. Então, na verdade, a galeria ela é muito enxuta e me interessa que esse trabalho seja feito de uma forma muito pessoal. Eu acho que esse é o diferencial, assim, essa conversa que se estabelece entre eu, o cliente, o arquiteto. Eu tenho clientes que já compraram fotografia, que estão comprando pintura, que estão aumentando a sua coleção. E sim, tem uma orientação aí de o que a gente vai levar, o que já existe. Sim, porque muitas pessoas iniciam uma coleção de arte quando a gente está fazendo esse trabalho de ambientação nas casas, né? Quando o arquiteto está trabalhando, então nesse momento... Esse tema é bem delicado, né? Bem delicado. Porque quando que é o tempo? Esse é um tema que é uma pauta ótima, porque, na verdade, a gente poderia abrir e pensar um pouco mais sobre qual é o peso da arte, né, dentro da casa das pessoas. Final, né, Paula? Exatamente. Então, quando a gente fala de arquitetura de interiores, o comum é a gente ver no mercado o arquiteto, o cliente, enfim. Por último, o que a gente vai colocar na parede, ou enfim, o que entra no projeto. Enquanto outros escritórios já estão pensando diferente. Então, tem outros escritórios que já consultam a galeria para saber sobre determinado artista ou determinada obra, e essa obra entra no 3D já. Então, é super interessante tanto o resultado para a aprovação do projeto pelo cliente, quanto saber da questão financeira, quanto que custa aquela obra, se é viável. Né? Mas é que aí eu acho que existe uma diferença, porque tem aquele cliente que já aprecia a arte. E aí o projeto de interiores, ele já nasce voltado para aquela obra. Sim. Né? E tem aquele outro cliente que ele não conhece ainda a arte. E ele inicia a sua apreciação, digamos, por esse trabalho nesse momento. Então, eu acho que aí entra o teu trabalho, né? De educar aquele cliente, né? De ajudar ele a escolher o que é melhor para ele, o que faz, o que é prazeroso para ele, né? Eu acho que é aí que entra o teu trabalho. Mesmo nas mostras de decoração hoje, se a gente for prestar atenção, existe um movimento nesse sentido, né? De o peso dos elementos que estão entrando no projeto arquitetônico. O quanto a gente coloca de peso numa obra de arte que vai estar lá dentro, né? Não necessariamente precisa ser um projeto minimalista, mas enfim, está começando a se pensar isso um pouco diferente. Eu acho que isso conversa muito com um momento onde as pessoas também buscam entender melhor os seus lares, né? O que significa isso, uma identidade maior. Eu acredito que os arquitetos também
estão um pouco pensando nesse sentido, né? também acho. De uma entrega no projeto, de um projeto que conversa mais com o cliente, que traduz melhor esse cliente. A gente está falando de arquiteta para arquiteta, mas é comum, né? O arquiteto que impõe o projeto e aquele não respeita. Exatamente. 100% E a arte, ela acontece dessa forma também, né? É perfeito quando faz sentido para o cliente, quando vai é natural. contribuir para o projeto. É uma coleção, é um investimento, é uma aquisição, pode ser pensada dessa forma também. Mas faz muito sentido, né? Com certeza. E Paula, e como é que tu acha como é que tu vê hoje a arte no Rio Grande do Sul? Aproveitando já esse link. Pois é. A gente acaba ficando na mesma conversa, porque eu acredito, enfim, tem sempre as pessoas que gostam, que se informam, que acompanham, mas tem um movimento grande aí que pode sim partir dos arquitetos também de uma nova cultura, de olhar diferente para isso, né? Para o peso. A gente é muito bacana porque a gente falou de MAC, falou do que está acontecendo no estado, de uma oportunidade incrível, de um novo espaço para as artes e o movimento que isso gera. Acaba que uma conversa vai de encontro com a outra, né? Então, olhem para isso, participem dos espaços, estejam. Tem muita coisa interessante acontecendo, tem muito espaço independente em Porto Alegre que está trabalhando duro, que está apresentando projetos incríveis, né? Com qualidade. E começa a se estabelecer também, enfim, conexões entre os museus, entre esses espaços autônomos. As pessoas estão se aproximando, tanto nas artes quanto na arquitetura, isso é muito favorável, né? Não, e a gente acaba estabelecendo uma força maior em conjunto. Sim, para divulgação, né? Sim. Mas isso é muito comum, já há bastante tempo. Tu vê a Feira de Milão, ela não acontece especificamente no Salone, né? Ela acontece... Inclusive, o mais bacana é o Fuori Salone, exatamente, né? Brera, quer dizer, agora a Art Basel, né? Em Miami. Então, a gente tem exposições na beira da praia. Né? Então, realmente é um novo olhar. Né? Eu acho que a gente está num momento de mudanças e eu acho que a gente tem que deixar aí O primeiro passo é consumir a arte, seja como for. Ir num show, na Redenção, ou ir no museu, ou pagar um ingresso para um teatro. Tem várias formas da gente se aproximar. É benéfico igual. E o MAC vai muito nessa linha, né? Eu acabou passando, não falei, mas o projeto tem algo muito bonito e muito simples no seu partido, que é a questão de estar no nível da calçada e entrar. E entra, e tem aquela porta quase de garagem, e é o mesmo piso. Então, eu tô passando as imagens seja bem-vindo, seja bem-vindo, né? Todos devem ter acesso. Que é essa nova tendência, né, do urbanismo, de tornar acessível, isso, e a rua o jardim da casa. Sim. Né? Acho que a gente tem que cada vez o mais respeitar o projeto vai bem nessa linha, assim, vai bem nessa linha. Que bacana. E os projetos para 2020? Bom, como eu tinha te falado, então, além de Modo Galeria, eu trabalho como curadora independente. E é muito interessante porque eu consigo estabelecer outros trabalhos e chegar em outros lugares, outros públicos. Para o começo de 2020 vai acontecer a Bienal em Porto Alegre. E ali, paralelo a essa agenda de Bienal, vai acontecer muitas outras coisas também. E nesse sentido, eu tenho alguns projetos já desenhados com... segredo ainda para... Mas... hoje o box está polêmico. Está polêmico. Em curadoria independente, exposições que vão acontecer na cidade. Então, essa experiência que eu trazia na modo de ter palestras, de ter outros conteúdos, de experiências de cinema, de dança, de performance, isso acontece como valor e comunicação para outras empresas também. É nesse sentido que eu estou me colocando quase como uma produtora cultural e estabelecendo outros tipos de trabalho. Me interessa bastante, isso vai acontecer em 2020 também. Que legal. O maior número, digamos assim. Que bom. Bom, Paula, foi um prazer falar contigo. Igualmente. E quero desejar muita sorte para todos nós, né? Para o nosso estado. E que venha o MAC. Que venha. Obrigada. Eu que te agradeço. Bom, a gente encerra por aqui hoje.
E segue a gente lá no boxarquitetura.tv. Eu te encontro sexta-feira que vem, às 22 horas, aqui na Vale TV. Até lá!